leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim mostrar para vocês como que eu registro as minhas leituras. Gente, eu vou mostrar para vocês duas formas de registrar leituras, né, para dar algumas ideias, mostrar alguns layouts e tudo mais, e mostrar para vocês como que eu faço, o que funciona para mim. E eu sou uma pessoa que, apesar de usar aplicativos e tal para registrar tudo que eu vou lendo, eu também sou aquela pessoa mais analógica que gosta de usar os cadernos, e vou mostrar para vocês então como que eu vou registrando tudo que eu vou lendo no ano. Vou começar com este caderninho aqui, que quem já é das antigas, quem já tá aqui há algum tempo, já deve ter visto, porque eu uso ele desde 2018 para registrar todas as minhas leituras. Já aqui no começo, eu tenho um código de cores para marcar os gêneros dos livros que eu estou lendo. Eu sempre marco assim embaixo, faço um risquinho da cor equivalente do gênero que eu estou lendo, porque também é mais fácil, né, olhar e já saber. Aqui, por exemplo, são as leituras de 2018. E aí eu fazia de uma forma básica. Colocava o título em inglês, o ilustrador ou o escritor e por aí vai. E aí a minha nota, a minha classificação. Então foi assim em 2018, antes de eu ter o livro em livros. E outra coisa que eu sempre faço é colocar um adesivinho, alguma coisa assim, que seja uma marcação de quando um livro é um 5 estrelas favoritado pra mim, um favorito do ano, sabe? E aí foi assim em 2018. No final, sempre gosto de fazer um balanço. Eu tenho aqui, né, o tanto de livros que eu classifiquei em 1 estrela e meia, 2, 3, 4, até um 6 estrelas, né, um favorito. Aí, 2019 foi o ano em que eu, de fato, criei o Livro em Livros. E aí eu comecei, né, a tentar ler com mais frequência, porque eu redescobri o meu amor pela literatura, né, como letróloga que sou. E aí eu já comecei a incrementar aqui, colocando, né, o início da leitura e a conclusão, porque aí eu acho que ficava também mais fácil para eu saber o que eu li em que mês. Eu fui colocando assim, ó, daquele mesmo esquema, com o adesivo, para favoritos, também para ficar mais fácil no final do ano. Nossa, li bastante, né, em 2019. E aí, no final, também fiz aquele balanço para ficar mais simples, para saber ali o quanto que eu li ao longo do ano e as classificações que eu dei. Aí, 2020, né, a gente sabe que um ano complicado, também li muito, vários 5 estrelas, daquele jeito. E aí, no final do ano, mesma coisa, sempre um balanço simples que eu fazia para ter uma noção melhor das classificações, do quanto que eu li no ano. 2021, segui da mesma forma. Gente, este caderno, eu vou usar ele por um bom tempo, Ó, balanço. 2022 também daquele jeito que já mostrei pra vocês. E aí eu senti que isso funcionava muito pra mim, tá? Então por isso que eu fui deixando desse jeito aqui, ó, um balanço, melhores leituras, quanto que eu li de cada nota que eu dei, as decepções, melhores HQs e mangás, tanto de página, gêneros mais lidos. Aí a gente vai pra 2023, mesmo jeitinho, mesma coisinha. Um balanço mais simples aqui, né? 2024 também foi um ano muito bom de leituras. 2025, ano passado. E aí, gente, vem aqui esses post-its plásticos transparentes que eu gosto de usar para livros, mas eu também gosto para fazer divisórias. Então, por exemplo, eu vou mostrar melhor para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? A gente chega aqui, ó, em 2026. Aí eu gosto de utilizar eu uso já os mesmos há muitos anos para separar por mês. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo isso eu li em janeiro. Aí a partir daqui, ó, fevereiro. Aí aqui começa março. Tá vendo? Porque aí é mais fácil também já de bater o olho e já separar. E eu vou reciclando, vou usando mesmo ano após ano pra separar mesmo, pra criar essa divisória. Então até aqui, ó, li 44 livros este ano e já marquei. Este é um caderno que ainda tem muitas páginas e eu vou continuar anotando aí todos os meus anos de leitura até ele terminar. E esse é o jeito mais simples, sabe, que eu vou registrando leituras. É um caderno só pra isso. Aí a gente vem para o Reading Journal em si. Esse Reading Journal, eu comprei ele há uns 2 anos
e eu comecei a usar. Então esse é um daqueles bujos, sabe? Ou seja, ele não tem linha, ele só tem esses pontinhos pra você ir seguindo, seja lá se você for desenhar, se você for escrever, sabe? Você não precisa de linha, você não precisa de muita coisa. Isso é bem bacana e ele tem uma gramatura que também é um pouco mais grossa. Isso é ótimo pra quem vai fazer reading journal porque ele não vaza tanto a caneta, né, do outro lado. E eu já tenho utilizado ele há um tempo, tá, gente? Ele já tem página caindo, já tem um monte de coisa assim soltando, mas esse daqui eu mostrei acho que ano passado pra vocês. E aí nós vamos para 2026, que é o que importa, que é meu registro, né, desse ano do que eu estou lendo. Primeiro, uma capinha bonitinha, uma coisa meio garota. Todo ano eu meio que tenho um tema pro meu reading journal, e esse eu falei, uma coisa rosinha, fofinha, bonitinha. E aí eu fui aqui decorando da forma que eu achei que ficava mais bonito, com esses brilhos aqui. Eu achei que ficou muito bonitinho. E aí, seguindo isso, a primeira coisa que eu sempre faço depois da capa, né, do Reading Journal, é uma página de TBR, do que eu pretendo ler naquele ano. Ou seja, aqui eu tenho uma lista de livros que eu quero ler ao longo do ano, se possível. Então, tem alguns que eu já li, que eu preciso, inclusive, dar uma marcação aqui, e outros que eu quero ler. E aí é mais fácil, porque eu olho e eu já falo, tá, então, o que mais que eu quero ler esse ano? Vou colocar esse pra tal mês, vou colocar aquele pra tal mês. E por aí vai. Eu deixo, né, sempre espaço pra ir completando ao longo do ano, conforme eu for pensando em outras coisas que eu quero ler. Aí, eu sempre deixo aqui, né, no final, aqueles projetos literários. Ou seja, Caminho para a Torre Negra, então, os livros, né, que a gente está lendo no projeto, e o Lei do Christie, que é o último ano, agora 2026, que também tá aqui. E aí, conforme eu for lendo, inclusive, eu preciso já ir marcando o que eu já li, e é mais fácil ter um lugar, assim, para visualizar a TBR, tudo que eu quero ler ao longo do ano. Aqui também tem uma folha dupla, que eu acho bem interessante deixar sempre uma do lado da outra. Long e Haul. Long é tudo aquilo que eu peguei emprestado, né? Todos os livros que eu peguei emprestado, principalmente do Lib. O que é o Lib? Ele é um aplicativo que conecta bibliotecas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o meu cartão da biblioteca de onde eu moro, em San Antônio. E aí, o que acontece? A partir do Lib, onde eu coloco ali o meu número, o meu cartão de biblioteca, ele conecta com outras bibliotecas da cidade e é um acervo digital, ou seja, tem e-books, ele tem audiobooks, e o Lib, de fato, ele mudou muito a minha percepção de ler, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho algumas questões aí que envolvem os meus olhos, que às vezes eles funcionam melhor, às vezes eles não funcionam tão bem, e é por conta da sinusite, porque eu já fiz um monte de exame em oftalmologista e descobri que é isso. E aí é muito bom, porque eu também tenho várias alergias, tenho dias que eu tenho terçol e tudo mais, então, pelo menos aqui eu consigo ouvir, sabe, as histórias que eu quero. E se você é aquela pessoa que acha que pleno 2026, audiobook não conta como leitura, gente, capacitíssimo, né, a essa altura, pelo amor de Deus, né? Então, eu gosto aqui de marcar tudo que eu fui lendo ao longo do ano e que eu peguei nesta biblioteca. E eu gosto sempre de deixar perto do hall, que seria aqui onde eu anoto os livros que eu for comprando. E, gente, olha isso. Se eu não me engano, eu tenho aqui 28 livros que eu li esse ano, que eu peguei, né, na biblioteca. E aqui não tem nada. Porque imagina se eu fosse comprar todos esses livros. Nossa, eu não teria um centavo no bolso. E realmente, gente, é muito bom. Eu não sou aquela pessoa que vou falar, vou ficar cagando regra e falando, você não pode ficar comprando livro, isso e aquilo. Não, cada um sabe da sua vida. É que realmente eu achei uma alternativa em que eu quero realmente fazer da minha biblioteca uma biblioteca especial dos livros que eu amo, dos livros que eu quero reler, daqueles especiais mesmo. E os outros livros, né, aqueles livros, aqueles livros interessantes, mas que eu não vou reler e tudo mais, eu não preciso ter na minha estante. Isso daqui é uma ótima alternativa, porque às vezes eu leio um livro muito bom e aí eu quero comprar, mas no geral eu posso aproveitar, posso ler bastante, ler muito mais, sem ter que necessariamente gastar dinheiro. Então, pelo menos tá dando certo até agora. Aí a gente vai para as metas. Eu sigo aquele mesmo esquema de cores que eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, separei para mostrar para vocês os códigos, novamente, né, das cores, pros gêneros. Também aqui o que é graphic novel, mangá. E aí eu vou pintando aqui, conforme eu for lendo cada livro no ano. E aí tem aqui também
outros códigos. Quando tem essa estrelinha aqui no canto, significa que é livro de projeto literário, que eu finalizei. Quando tem um coraçãozinho aqui do outro canto, é porque foi um favoritado. E, no caso, quando tem, por exemplo, essa bolinha aqui embaixo, é porque é uma coletânea. E aí fica mais fácil também de eu visualizar. E aí eu separo aqui por mês, né? Faço um negocinho só pra também visualizar melhor aqui, né? Que eu for lendo no mês. E aí, ó, eu deixo também um espaço caso eu leia mais. E aqui vem o gráfico. Gente, isso também é uma coisa que eu adoro fazer, que é marcando durante os meses do ano, fazer mesmo um gráfico do tanto que eu li. Então aqui são o tanto de livros, aqui são os meses, e aí eu vou traçando para poder visualizar também no final do ano de uma maneira assim que fique mais, o que eu preciso melhorar? Que mês que não teve tanta leitura assim? Que mês que pode ser melhor? E por aí vai. Aí aqui, gente, vem os formatos. Isso também eu faço há muitos anos, porque funciona muito para mim. Que são aqui essas peças de Tetris que eu gosto de fazer. E aí eu separo por formato. Então, audiobook, e-book, hardcover, que é capa dura, e paperback, que seria então aí, né, os livros brochura. Conforme eu for lendo, eu vou desenhando peças de Tetris, vou encaixando e vou pintando também naquela coloração que eu mostrei pra vocês, daquele código que eu faço. Então, é muito mais fácil também de olhar assim, fica bonitinho, e é uma coisa que eu gosto de fazer todos os anos, tá? Como eu disse pra vocês, audiobook tá ganhando disparado, porque de fato, eu ouço muitos audiobooks. E-book tem muita graphic novel, mangá e tudo mais. Paperback, alguns. Hardcover, quase nada, mas estou lendo bastante. Estou gostando das leituras desse ano, no geral. E aí, a gente vai, de fato, para as leituras. Como que eu resolvi marcar elas de uma forma simples, tá? Título, início da leitura, final, né, a conclusão, número de páginas e classificação. E aí, o que eu faço? Eu vou anotando, de fato, aqui, né, as leituras conforme elas acontecem. Aí eu coloco quando que eu iniciei cada um dos livros, quando que eu finalizei cada uma das leituras, o número de páginas, porque pro final do ano eu gosto de fazer gráficos, e ali eu coloco estatísticas, como por exemplo, né, tanto de páginas que eu fui lendo por mês, ou mesmo as classificações, que eu faço uma média. Inclusive, esses números aqui pequenininhos que eu coloco no canto, é já para marcar a média de classificação. E aí eu também gosto de fazer essa separação aqui, só para ficar mais fácil também de olhar e saber o que eu li em cada mês, quantos livros que eu li cada mês. Mesma coisa aqui no outro lado, que eu estou continuando. E aí, conforme for avançando, eu vou fazendo mais. E no final do ano, eu chego e faço, de fato, alguns gráficos com as estatísticas para ter uma visão ali, né, do ano de leituras como um todo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que vai estar aí no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso me ajuda bastante, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou, se você gostou dos meus métodos para registrar as leituras, como que você faz, se você tem alguma sugestão, ou se alguma coisa aqui te interessou e você fala, não, vou começar a implementar isso também na minha vida de leitor. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.